Shalom, esse é o seu canal de arqueologia e de teologia bíblica. E hoje estamos com a última parte de nossa história da igreja. E hoje estaremos com a igreja do século XXI, ou a igreja da nossa era, do nosso tempo, ou a igreja, como gosto de chamar, a igreja moderna. Como todos sabem, Daniel Berg e Gonavim desembarcaram em 1910 no porto do Pará, irmãos. Em 1910, os missionários desembarcam no Pará. Depois de ter saído das suas terras e ido até os os Estados Unidos, eles aprendem, depois de ser batizados pelo Santo e Glorioso Espírito, eles vão dos Estados Unidos, venham para cá. Mas o que eu acho mais interessante é que eles estavam nos Estados Unidos, um lugar onde se chama Rua Azusa, onde aconteceu o maior avivamento da história. Depois desse avivamento pentecostal, eles embarcam até as nossas terras brasileiras. E aqui, irmãos, eles começam a trazer a palavra como homens de Deus que foram revestidos naquele lugar, no maior avivamento da história da Rua Azusa, que também tem um livro, se vocês puderem comprá-los, obtê-lo ou ler, vocês vão ver que bela história que está por trás. Amados, aí a gente vê que que os missionários enviados por Deus começam a fazer, então, a história daquilo que hoje chamaríamos de Assembleia de Deus, conhecida lá no Pará como a Igreja Mãe, que hoje é uma das maiores, a Igreja Mãe que está na história. E hoje, irmãos, a gente vê que nossas igrejas aí, todo mundo sabe, a presbiteriana, as batistas já tinha vindo no tempo de Lutero, em 1517, 1537, as igrejas protestantes e as igrejas batistas e as batistas e a protestante já estavam, as presbiterianas e as batistas já estavam vindo para cá. Então ela já tem muito tempo de história. Depois, irmãos, decorrer do tempo passando, as nossas igrejas começaram a crescer, o povo então começaram a se converter à palavra dos nossos missionários. Então a igreja Assembleia de Deus, ou a igreja em si, no estado do Brasil, começa então a crescer poderosamente, começou a crescer de uma forma especial, começou então a crescer e as pessoas se convertiam pelo evangelho naquele tempo. Mas como todo começo tem as suas dificuldades, não foi diferente também com eles. As dificuldades, irmãos, encaradas por aqueles missionários foram muitas: sede, frio, fome, perseguição, tudo isso somente para levar a palavra do Senhor. E decorrente dos tempos se passando, a igreja crescendo, também começou a vir outros ministérios, outros que a gente chama de neopentecostal, ou alguns que chamamos de pentecostais, como começa a surgir a igreja Deus e Amor, começa a surgir a congregação, começa a surgir, então agora as neopentecostais são as universais, e depois começa a graça de Deus e outros ministérios, outras igrejas que começam agora a enfatizar um evangelho que agora nós conhecemos. Agora, se a gente fosse pôr nome em todas as igrejas, fica até difícil, porque é muitos ministérios, é muitas coisas, é muita palavra. Mas, sinceramente, se a gente parar um pouco para pensar, se Lutero tivesse hoje, nos nossos tempos, rapaz, eu acho que ele fazeria uma nova revolução sobre a revolução que ele fez, ou um protestantismo em cima do próprio protestantismo. Eu duvido muito que
Paulo, se o apóstolo Paulo vivesse nessa época, se o apóstolo Paulo pudesse vir andar aqui nessa época, eu aposto que Paulo não congregaria em muitas igrejas que tem por aí. A igreja começa então a crescer. Vários ministérios começam a aparecer. Vários ministérios então começam a levar um evangelho segundo a sua doutrina. Não segundo a Bíblia. Segundo a sua doutrina. Não é mais uma mensagem cristocêntrica. Mas agora passa a ser uma mensagem egocêntrica. Não é mais uma mensagem onde Cristo é o ser supremo da situação e do lugar. Agora passa a ser o homem. O problema da palavra egocêntrica, irmão, é que o centro da atenção não é Cristo, é o homem. Em nossas igrejas, no nosso formato, no século XX, século XXI, a igreja moderna, não existe um período, não existe uma época, não existe um tempo, irmãos, que a igreja tem tanto, tem tanta igreja, tem tantas traduções de Bíblia, tem tantas coisas, tem tudo. Temos a tecnologia hoje, temos tanta coisa e são analfabetismo espirituais. Não tem conhecimento básico das escrituras. Uma igreja onde o egocentro, onde a palavra não é mais cristocêntrica e eles começam a aplaudir e a bater palma. Uma igreja que não prega mais Cristo, mas sim o homem. Você vai ser mudado, você vai ser transformado, você vai ganhar isso, você fazer isso, você ganha. Rapaz, o reino do céu não é um reino de barganha. Entende? Não é um lugar onde você faz e muitas coisas vão acontecer. Mas Cristo disse, se você deixar casa, mãe, dinheiro, trabalho, 100 vezes mais, moço. Contexto bíblico não é esse. O contexto que Cristo estava falando não era esse que as pessoas pregam. Não existe mais, irmão. Não tem um tempo hoje um tempo onde não é mais o Cristo o centro da atenção, mas o homem. Não temos mais adoradores, mas sim cantores. Não temos mais um culto de adoração, mas sim shows. Rapaz, antigamente, no tempo começou a igreja, a Assembleia de Deus, tinha bastante homens. Ou Ish de Elohim, no hebraico, Ish de Elohim, homens de Deus. Carecia, como eu vou dizer, carecia de uma boa teologia. Carecia de alguns conhecimentos teológicos, mas eram homens de oração. Homens que tinham intimidade com Deus. Hoje em dia os homens de Deus é magnífico, cara. Não tem nem conhecimentos teológicos e não tem nem sequer uma intimidade básica com Deus. Antes faltava teologia e tinha muita oração. Hoje temos muitas teologia e pouca oração. E hoje também temos o terceiro grupo, aquele que não tem nem teologia e nem oração. Hoje no século XXI as nossas igrejas incham. O nome correto é inchar. Não cresce, ela incha. Porque crescer é diferente de inchar. Hoje a igreja esqueceu os verdadeiros mandamentos de Cristo e optaram pela sua própria doutrina. Não usa mais a doutrina cristã ou a doutrina de Cristo, mas sim exalta a doutrina que o homem coloca. Mas assim, com erros e tropeço, a nossa história é muito grande, passamos por muitas dificuldades, como os nossos vídeos falaram, desde o princípio, desde quando Cristo se ascendeu ao céu até hoje, temos dificuldade, temos testemunhos de várias vidas perdidas, como
várias vidas perdidas, várias vidas sendo jogadas, mortas, muitas dificuldades para que nós hoje podemos estar aqui e devemos sim agradecer a nossa história, devemos sim agradecer aqueles homens que fizeram tudo para que o nosso evangelho hoje pudesse ser pregado. Mas em primeiro lugar, irmãos, Cristo é o verdadeiro Senhor. Cristo é o verdadeiro a ser adorado. Então, irmãos, vamos focar em um culto cristocêntrico, um culto, como Paulo disse, um culto racional, um culto de adoração a somente um. E vamos esquecer as nossas diferenças. Vamos esquecer as nossas dificuldades, as nossas diferenças. Nós pentecostais e aqueles não pentecostais. A diferença entre calvinista e arminiano. Calvinista e arminiano é uma rua de mão dupla. Cada um caminha por um lado. Nós somos irmãos. Porque o próprio João Calvino não interpretou as escrituras como hoje em si é pregado. João Calvino não interpretava dessa forma, mas sim os seus discípulos que pregaram essa doutrina. Mas isso é história para outro vídeo. Eu espero que esses 5 vídeos sobre a nossa igreja, sobre nossa história, venha acrescentar e crescer na tua graça, que venha crescer na sua vida, que venha trazer graça e esperança até vocês. Então, fique até o próximo vídeo e que Deus esteja convosco e até a próxima.